hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo 11, versículo 41. Tirai a pedra. Aqui. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Então tá. Essa mensagem tem três revelações. Três revelações de João 11, 41. São três palavras, três revelações aqui, que são três palavrinhas, mas que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Você conhece a história que está registrada no livro de João, capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Nessa história, nós sabemos que ela é narrada pelo João, autor do livro, e ali está escrito que alguém foi até Jesus, o mensageiro, e disse: olha, teu servo, teu amigo que tu ama, está muito doente, está enfermo. E Jesus disse para aquele homem e para os que estavam ali: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então tá, Jesus recebe uma notícia trágica, uma notícia ruim, mas Jesus sempre devolve com uma profecia, uma saída, uma solução. Então tá, isso faz diferença, mano. Quando você recebe uma notícia ruim e você pode mudar a história dessa notícia com as suas palavras. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. Irmãos, e Jesus não foi naquele dia até o seu amigo que estava doente. Para muitos, Jesus seria reprovado. Jesus seria, vamos dizer assim, excluído como profeta, como homem de Deus, como filho de Deus. Por quê? Porque Jesus não foi. Era uma pessoa que estava doente, era uma pessoa que estava acamada, e Jesus, ele não foi naquele dia. Imagina, irmão. E você sabe que na história Jesus não foi e esse homem morreu. É forte que nós vamos falar aqui. E Jesus está junto com os seus discípulos. E os discípulos estão com fome. E eles preparam aquela comida e falam para Jesus: Mestre, come alguma coisa? Você precisa se alimentar. E Jesus, ele diz: olha, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. E os discípulos começaram a cochichar um com o outro. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, aqui tem uma revelação. Por quê? Porque alimento fala da nossa necessidade. Alimento fala da carência humana. E muitas vezes as nossas necessidades atrapalham a obra de Deus. Ali foi um exemplo, a comida, que é uma das necessidades. E o apóstolo Paulo vem e diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e gozo e justiça no Espírito Santo. Então, meu amado, muitas pessoas, elas estão presas nas suas necessidades. E aí fica difícil fazer a obra de Deus com excelência. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele. Não quer dizer, mano, que você não vai se alimentar, mas no momento, há momentos na vida
que você vai ter que deixar suas necessidades de lado para fazer a obra de Deus. Então tá, Jesus falou assim. Quando Jesus disse, vamos até Lázaro, aí um dos discípulos fala assim para Jesus, mas Senhor, se ele está dormindo, então ele está bem. Ele não tem necessidade de nós ir lá. Aí Jesus fala, Lázaro morreu. Aí ali está o Dídimo, o Tomé. E o Tomé fala, vamos junto com ele para nós morrer também. Porque há pouco Jesus tinha sido expulso daquele lugar. Se nós voltar para lá, vão nos matar. Ele já não estava botando a confiança no seu mestre, que estava dizendo, vamos lá. Jesus sabia o que estava fazendo. Isso é um erro que muitas pessoas cometem. O seu líder, até mesmo com Jesus, quando os seus líderes falam, vamos fazer tal coisa, e a pessoa, ela não bota fé, ela não acredita, ela duvida. Peraí, é o nosso Senhor que está dizendo, vamos lá. Ele ficou com medo. E estava do lado de Jesus. Há pessoas que estão andando com Jesus, mas têm medo. E aí, meu amado, isso significa falta de confiança. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Por que tem um monte de gente abalada no meio evangélico? Um monte de gente desanimada. Se a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, eles não se abalam. Por que tem um monte de gente abalada? Porque tem que aprender a confiar em Deus. Tem que confiar no Senhor. E eles vão. Quando eles chegam ali no lugar onde está acontecendo o sepultamento, as pessoas estão velando, estão ali já há dias naquele lugar. Jesus chegou ali e já tinha se passado 4 dias. Quando Jesus chegou, foi aquele alvoroço. Acredito que muitos olharam para Jesus com desprezo. Acredito que muitos olharam para Jesus pensando, esse aí abandonou o amigo na hora que mais precisava. E a Bíblia fala que quando Jesus chegou, as irmãs de Jesus vieram até ele. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Elas falaram para Jesus. Em outras palavras, agora não adianta mais. O que o senhor veio fazer aqui? Já está morto já. Não tem mais o que fazer. Não adianta mais. Olha, mas imagina a situação de Jesus. Muitas pessoas às vezes não entendem. Eles querem que a coisa seja do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa. E Deus nos surpreende. Deus muitas vezes age de uma maneira inexplicável. E o ser humano não consegue entender. Jesus, ele disse para a irmã de Lázaro, olha, crê somente. Jesus disse, apenas creia. Porque, irmão, o cristão tem que aprender a crer. Tem que acreditar. Tem muita gente vivendo os problemas e não consegue sair deles. E o que está faltando? Simplesmente crer. Sabe? E acreditar é tomar posição. Mesmo que as pessoas que estão na nossa volta não tomem. Quer ver um exemplo? A família de Josué não perguntou para ele sobre a decisão dele, vamos dizer assim. Porque quando Josué é ungido por Moisés, Josué não perguntou para os filhos, para a esposa, se queria servir a Deus. Mas ele tomou posição e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele determinou, não, a minha família vai servir a Deus. Ele tomou uma posição, tomou a frente, ele disse, nós vamos servir a Deus. Ele profetizou. Escute, amado. Tudo que vem de Deus é crendo.
Quando a Bíblia fala em Marcos 9:23, tudo é possível aquele que crê, é porque tudo é possível. Jesus falou em João 14, versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então, é preciso crer, acreditar que a porta vai se abrir, que Deus vai operar a cura e que o milagre vai acontecer. A pessoa que acredita, ela age, ela anda, mesmo sabendo que a porta está fechada. Ele começa a andar e a porta se abre. Isso é crer. É você fazer o que você não pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa crer. É crer, meu amado. Você acredita que Deus pode te curar? Você crê que esta porta vai se abrir? Só que aqui nós vamos ver três coisas, três revelações de João 11:41. Primeira revelação. Jesus está ali e ele disse para aquele povo: tirem a pedra. Essa é a primeira revelação. Tirai a pedra. A pedra era aquilo que estava impedindo Lázaro de sair para fora. A pedra, ela representa o empecilho, ela representa o obstáculo. E Jesus está dizendo nesta manhã: tirem a pedra. Aleluia. Qual é a pedra que está impedindo você de prosseguir? Qual é a pedra que está impedindo você de andar, de fazer e de ser feliz? Hoje, essa pedra vai ser removida. É a primeira coisa que precisa ser feita: tirar a pedra. Meu amado, entre Josué e Jericó havia uma pedra, a pedra da muralha. Entre Daniel e a Babilônia havia a pedra da cova dos leões. Entre a mulher do fluxo de sangue e a cura havia a pedra da multidão. Entre Sadraque, Mesaque e Abednego, a pedra da fornalha. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui nesta manhã. Hebreus 13:8, você pode ler. O mesmo Deus que estava com Daniel, que estava com Josué, que estava com a mulher do fluxo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. E Hebreus 13:8, você pode ler. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, meu amado, olha só, o mesmo Jesus que estava lá no sepulcro de Lázaro está presente nesta manhã. Está presente na nossa vida. Eu não estou falando do Jesus que está na cruz crucificado. Eu estou falando de Jesus que ressuscitou, que está vivo. Aleluia. Então, o primeiro obstáculo é esse: tem que tirar a pedra. A pedra da incredulidade. A pedra do pecado. A pedra, isso é interessante que eu vou falar aqui. Não foi Jesus que colocou a pedra lá. Uma coisa para nós parar e pensar. Saber que tem pedra que nós mesmos colocamos? Há pessoas que ela vê dificuldade em tudo, ela vê obstáculo em tudo. Isso é pedra. Você precisa tirar essa pedra. Deus está dizendo: tirem a pedra. Para de colocar empecilho, de colocar barreira, de colocar obstáculo naquilo que Deus pode fazer na sua vida.
Tira essa pedra da incredulidade, essa pedra da dúvida. Você precisa tirar. A primeira revelação é essa: tem que tirar a pedra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda revelação. A primeira é ter que tirar a pedra. Tem que tirar. E a segunda revelação? E levantando os olhos para o céu. Jesus mandou tirar a pedra. E a Bíblia diz que ele levantou os olhos para o céu. Lázaro, ele está morto. O sepulcro está na frente de Jesus. Mas Jesus estava olhando para onde? E levantando os olhos para o céu. Meu amado, ele olhou para cima. Meu amado, o problema pode estar na tua frente. A doença pode estar diante de você. Você pode estar vivendo essa situação da enfermidade, da pestilência. A crise está aí. Mas Jesus está nos ensinando. Olhe para o céu. Por que olhar para o céu, pastor? Por que olhar para cima? Porque quando eu olho para o céu, eu olho para a cura. Quando eu olho para o céu, eu olho para o Deus que provê. Quando eu olho para cima, eu olho para o Deus que dá vitória. Então você precisa olhar para cima. Em vez de ficar olhando para o problema, para a dificuldade, quantas pessoas dão vitamina para os problemas? Quantas pessoas veneram e adoram os problemas? Em vez de olhar para cima, em vez de olhar para Deus e buscar Deus, fica prostrado nos problemas e nas dificuldades. Pastor, hoje não vou no culto porque eu estou doente. Mas irmão, a mulher do fluxo estava doente. Onde é que ela foi? No culto, onde estava a multidão, Jesus estava pregando. E ela foi curada. Então, está com problema, está com dificuldade? Aí é que tem que buscar Deus. Aí é que tem que olhar para cima. Você não pode ficar aí prostrado diante dos problemas, adorando como se isso fosse resolver o seu problema. Isso vai trazer mais problema para você. Porque aí vem depressão, vem ansiedade, vem todo tipo de sentimento, porque você está ali venerando o problema e ele está se agravando na sua vida. Agora, se você olhar para cima, você vai ver que tem um Deus que vai tirar você dessa situação, que vai te dar vitória e que você vai vencer. Olhe para cima. Não fique olhando para esse problema. O que disse Davi? No momento mais difícil da vida dele, ele estava na luta, ele estava na prova, e ele disse: de onde me virá o socorro? E ele olhou para cima: meu socorro vem do Senhor. Ele olhou para os montes: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Enquanto aquela população estava olhando para o tamanho do gigante, Davi olhou para cima. Acima tem alguém que é maior que qualquer gigante, o nosso Deus. Por isso que ele venceu o gigante. A Bíblia não diz: no mundo tereis aflições, fique desanimado. Não, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a gente vê um monte de gente desanimada, e diz que acredita em Deus, e diz que crê em Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso. Então por que você está desanimado? Então por que você está aí abalado? Porque você está deixando de olhar para cima e está olhando para os problemas. Porque você está olhando para as pessoas, para os erros, para as falhas, e está deixando de olhar para cima. Olhe para cima. Jesus está nos ensinando aqui. Ele está dizendo que ele levantou os olhos para o céu e não ficou olhando para o Lázaro que estava morto. E detalhe, quando ele disse: tirem a pedra, olha a incredulidade das pessoas. Senhor, mas já está 4 dias morto. Em outras palavras, Senhor, está cheirando mal.
já está em estado de decomposição. Se nós tirar essa pedra aí, ninguém vai aguentar. Mas Jesus, ele não está perguntando nesta manhã se o médico disse para você que essa doença não tem cura. Ele não está perguntando para você se não tem o que fazer, se já morreu. Não, ele está dizendo, tirem a pedra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já morreu, Senhor. Jesus está dizendo, tire essa pedra aí. E levante os olhos para o céu. Não adianta tirar a pedra se você ficar olhando para o problema, se você ficar olhando para a situação e deixar a situação dominar você. Olhe para cima. Aleluia. E você vai lembrar que tem um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que está voltando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente olhando para baixo e não olha para cima. E aí vê a crise, vê a situação. Olha, o mundo vai de mal a pior. Mas se você olhar para cima, você vai ver que existe uma esperança. Jesus não nos abandonou. E você vai lembrar que você pode clamar a Deus, que você pode falar com Ele, porque o véu foi rasgado e você pode falar com Deus. Aleluia. Então, o segundo item, segunda revelação. Olhe para cima. Quando aquele homem está na frente da porta formosa, coxo, paralítico, olhando para o seu estado, recebendo esmola, ele está ali olhando para a sua situação. Pedro e João estão entrando no templo. A primeira coisa que Pedro disse para aquele homem, olhe para nós. Por quê? Porque aquele homem estava acostumado a olhar para os problemas, estava acostumado a olhar para a sua situação. E Pedro disse, olhe para nós. Em outras palavras, tire os olhos da miséria. Tire os olhos do fracasso. Tire os olhos dessa enfermidade. Olhe para nós. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Olha, muitas pessoas dizem, eu não tenho. Você tem. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas como é que termina? Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Como que você vai dizer que você não tem? Você tem Jesus, você tem Cristo na sua vida. O que eu tenho, isso te dou. E aqui nós aprendemos que nós só podemos dar aquilo que temos. Aí a pessoa não tem Jesus, não quer saber de Deus, mas quer que os outros sejam salvos, quer que os outros aceitem. Você só pode dar aquilo que você tem. Pedro disse, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então, meu amado, está na hora de você parar de ficar aí se lamentando, ficar olhando para os problemas, e está na hora de você olhar para aquilo que você tem. O que eu tenho, pastor? Jesus Cristo! E Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagem. Mas tudo depende de por que porta você está entrando. Você está entrando pela porta da amizade? Pela porta do interesse? Jesus diz, quem entrar por mim, entrará e achará pastagem, alimento. Deus vai proteger, Deus vai guardar, Deus vai estar junto. Entenda, meu amado? Então, você tem o Deus da provisão. Você tem Jeová Rafa, o médico dos médicos. Você tem Jeová Nissi, a bandeira da vitória. Você tem Jeová Shalom, o príncipe da paz. Como você vai dizer que não tem? Então tá. Essa é a segunda revelação. Olhe para cima. Está na hora de você olhar para Deus. Está na hora de você olhar para o céu, da onde vem a cura. Está na hora de você olhar para o céu, da onde vem a salvação. Está na hora de você olhar para o céu, da onde vem o pão da vida, o maná.
as bênçãos de Deus. Olhe para cima. E terceiro, a terceira revelação. Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Interessante, né? Jesus, ele manda tirar a pedra, ele olha para cima e ele diz: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Mas peraí, Lázaro ainda está morto. Lázaro ainda está no sepulcro. E Jesus está levantando os olhos para cima e está dando graças a Deus, está dizendo: graças te dou. Por quê? O que eu aprendo aqui? Agradecer com a bênção na mão é fácil. Agradecer com a vitória é fácil. Mas quando você agradece a Deus, sem a bênção, sem a vitória, isso é só para quem vai viver uma grande vitória. Você precisa agradecer a Deus. Pastor, mas ainda não recebi a vitória. Pastor, mas ainda não aconteceu. Agradeça a Deus. O que a Bíblia diz? Em tudo dá graça. Essa é a vontade de Deus. E ainda tem gente que pergunta qual é a vontade de Deus. Em tudo dá graça, meu amado. Você precisa aprender a agradecer a Deus. Um camarada, ele está com o seu carro andando, revoltado, brabo. Ah, que esse carro velho, não aguento mais. E ele andando, dirigindo o carro, desprezando, amaldiçoando o seu carro, dizendo essa porcaria. E ele olha para o lado, uma moto. E aquela moto está andando do lado, e aquele homem da moto olhando para aquele carro. Como eu gostaria de ter um carro. É melhor. Eu não vou me molhar. Eu posso carregar minha família. Vou me andando de moto. Reclamando, dizendo: bom seria ter um carro. Do lado, alguém de bicicleta na calçada. Uma moto para mim estava bom. É melhor. Aí não precisa estar pedalando, forcejando, eu já estou cansado. Ele está reclamando. E dizendo: eu queria tanto ter uma moto. E alguém veio de a pé. Senhor, só uma bicicleta. Eu não aguento mais caminhar. Eu gostaria tanto de ter uma bicicleta. E ele está passando na frente do hospital. Alguém está na janela do hospital, numa maca, deitado, olhando pela janela. Eu gostaria de estar lá fora. Como eu gostaria de poder caminhar. Então, vê, amado, que sempre tem alguém numa situação pior. E às vezes, pessoas que estão em situação muito pior que a nossa, mas agradecendo. E pessoas privilegiadas murmurando, reclamando da vida. Agora, pare e pense comigo. A pessoa começa a reclamar. Ah, porque meu filho, minha filha, não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais meus filhos. Uma pessoa reclamando. Ou, porque meu pai é chato, minha mãe é chata. E se você perder? Pare de reclamar. Agradeça a Deus pelo pai, pela mãe, pelo carro, pela bicicleta, pela casa, pela sua família, pela sua saúde. Agradeça a Deus. Pare de reclamar. Porque todo dia tem que lavar a louça. Agradeça a Deus. Porque se você não tiver louça para lavar, significa que não tem nada para comer. Se você não tem roupa para lavar, significa que não tem roupa para vestir. Então aprenda a agradecer a Deus. Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, graças te dou,
porque sempre me ouve. Então aprenda a agradecer a Deus. Pastor, mas eu estou numa luta. Agradeça a Deus. Depois você vai ver o resultado dessa luta aí. Agradeça a Deus. Depois você vai olhar para trás. Pô, ainda bem que eu agradeci. Porque a mulher que estava com o filho morto, a Sulamita, e o homem chegou lá, o servo, e perguntou: como que você está? Ela disse: vai tudo bem. Ela poderia, por estar com o filho morto, dizer: você não está vendo que eu estou com o filho morto? Onde está Deus? Que Deus é esse? Que o profeta profetizou um filho para mim e ele está morto. Ela poderia agir dessa forma. Mas ela disse: está tudo bem. E você sabe o final da história. Esse menino ressuscitou. Então, meu amado, às vezes a pessoa está vivendo um momento difícil, um momento duro. O que ela tem que fazer? Tomar cuidado. Tomar cuidado para não murmurar, para não reclamar. Mas agradecer a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. A Bíblia diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então está passando por luta, está passando por prova? Graças a Deus, eu sei que tem um propósito. Graças a Deus, eu sei que eu vou ter uma lição. Graças a Deus, alguma coisa eu vou aprender. Graças a Deus, alguma vitória está vindo aí. Dê graças a Deus. Aprenda a exaltar o nome de Deus. Não só quando tudo está bom. Ele tinha perdido tudo e estava doente. Alguém chegou ali para dizer para ele: não adianta tu estar assim. Amaldiçoa se teu Deus aí morre. De uma vez, Jó poderia dizer assim: é mesmo, olha a situação que eu estou, que adianta servir a Deus? Que adianta? Mas Jó, ele disse: eu recebi o bem, não posso receber o mal também? E em tudo ele não blasfemou contra Deus. E a Bíblia diz que ele, um corpo em carne viva, enfermo, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, ainda que a minha carne se consuma, eu verei a Deus. Ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus, e olha a situação que ele estava. Aí tem um monte de gente aí reclamando de barriga cheia, reclamando da vida. Pessoas que tomaram posição com Jesus não conseguem ver que Deus está trazendo a família um por um, não conseguem ver que Deus está operando, que Deus está fazendo a obra, porque a pessoa está focalizada nos problemas e murmurando. A murmuração aborta milagre. A murmuração, a Bíblia diz que é pecado de feitiçaria. Então, pare de murmurar, pare de reclamar, porque quando você começa a reclamar, você comete o pecado de blasfemar, você comete o pecado de amaldiçoar o que você tem. Você comete o erro de começar a amaldiçoar até mesmo pessoas que não têm nada que ver. Olha o que acontece quando uma pessoa está passando por um momento, se ele não vigiar. Se a pessoa não vigiar, ela está passando por um momento, ela já começa a jogar pedra nos irmãos. Ah, e os irmãos, cadê? Onde é que estão os irmãos? E aí começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor e até de Deus. Mas quando a pessoa, ela agradece a Deus pelo momento que está passando, as coisas dão certo. Um dia eu estava indo em Topador, nós tínhamos passado por Arti, estamos passando não, por Quaraí. E o carro começou a balançar. Começou a balançar assim, ó, e um barulho muito forte, parecia que estava de soltar a roda para fora. E nós estamos indo. Paramos num determinado lugar para levantar e não vimos nada, mas o carro parecia que ia soltar a roda. E os irmãos, o que vão fazer? Eu disse para os irmãos: vamos ir, vamos para o culto. E estava muito longe ainda, hein? Tinha que passar por Artigas e depois daí até Topador. Estava longe. Vamos lá. Quando nós chegamos em Topador, meu irmão: como é que tá, pastor? Vieram bem?
Íamos bem, teve uma provinha aí, mas graças a Deus, o que aconteceu? O carro veio balançando assim. E aí quando ele tirou a roda, caiu tudo assim, caiu tudo. O rolamento tinha estourado. Soltou tudo para fora. Aí o irmão, pastor, por incrível que pareça, eu comprei um rolamento e é justamente o seu. Viu como Deus sabe todas as coisas? O irmão falou assim, olha como que é Deus. Deus já sabia, Deus, né? E Deus deu sabedoria para o irmão, para os que estavam ali, trocou o rolamento sem nunca ter trocado o rolamento. E aí, meu amado, eu pergunto para você, e se eu tivesse reclamado na trajetória? E se eu tivesse murmurado? Será que eu chegaria até a casa do irmão? Será que as coisas dariam certo para mim? Mesmo eu vivendo um momento negativo? As coisas deram certo. Por quê? Porque vamos lá. Vamos embora. Outra vez estou indo para Barra do Quaraí, eu, alguns irmãos, e o capô levantou e estourou o vidro do carro. Era outro carro, há muito tempo atrás, um carro mais simples. E estourou o vidro. E os irmãos ali junto comigo, e agora e tal, vamos embora. Vamos lá. Nós tínhamos que fazer um culto. E era longe, nós estávamos indo. Não, vamos embora. Mas e... Não, Deus está no comando. Alguma coisa Deus vai fazer lá. Deus operou, Deus fez a obra. E quando eu volto para Uruguaiana e chego na casa dos meus pais, deixaram um valor. Cheguei lá, olha o que deixaram para o senhor aí. Mandaram entregar para o senhor. Isso aqui é para o senhor. Eu vou ver justamente o valor do vidro, do para-brisa. Mas e se eu tivesse reclamado? Vamos voltar? Vamos, né? Se eu tivesse me revoltado e reclamado da vida, o que ia ser? De repente, essa bênção não ia se manifestar. Nós temos que aprender a agradecer a Deus. Agradeça a Deus, amado. Não murmure mais. Tem gente que vive todo o tempo reclamando e não sai da luta por causa disso. O povo de Deus, quando saiu do Egito, eles peregrinaram no deserto durante muito tempo por causa da murmuração. Uma caminhada que duraria uma semana, durou anos por causa da murmuração. Então, o que eu aprendo aqui? Se você reclamar do arroz e feijão, você vai ficar mais tempo no arroz e feijão. Mas se você aprender a agradecer a Deus, você pode estar no arroz e feijão hoje. Amanhã, você pode estar comendo churrasco. Ô, glória! Que bênção! Tudo está em você aprender a agradecer a Deus. Reconhecendo Deus. Não nas grandes coisas, mas nas pequenas. Só arroz e feijão, mas que bom que tem. Graças a Deus. Tem gente por aí no mundo passando fome, passando necessidade. Agradeça a Deus. Aprenda a exaltar o nome do Senhor. Chega de murmuração, amado. Sabe? Por isso que Deus não abençoa você. Você só reclama da vida. Tem gente que diz assim, que droga de vida. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a vida, como é que a vida é uma droga? Nós temos que tomar cuidado com a murmuração. E toda vez que você estiver passando por uma situação difícil, alguém vai chegar para perguntar como é que você está. E aí, dependendo do que você falar, pode mudar toda a sua história. Se você, não, está tudo bem, Deus está no controle, Deus é bom, você reconhecer Deus na hora da prova, na hora da dificuldade, e Deus mudou a sorte de Jó. E Deus devolveu tudo em dobro. Então, meu amado, aprenda a agradecer a Deus. Aprenda a glorificar a Deus. Principalmente nos momentos difíceis. Amém? Receba esta palavra. As três revelações de João 11:41. Tirai a pedra!
e olhando para o céu, e tendo dado graças, dizendo: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Ele agradeceu. E depois disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu do sepulcro andando. Aprenda a profetizar. Está morto! Não tem o que fazer. Lázaro, sai para fora. Profeta, pode esses ossos reviver. No vale de ossos secos, pode esses ossos reviver. Senhor, tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos. Profetize em nome de Jesus. As tuas palavras podem mudar a tua história. A partir de hoje, profetize sobre a sua família. Profetize sobre você mesmo. Profetize sobre a sua vida. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus.